E se existisse um caminho já testado e aprovado para a liberdade financeira? E o mais legal, baseado numa história real, a de um cara que era carpinteiro aos 16 anos e virou milionário antes dos 30. Parece roteiro de filme, né? Mas é um plano de 5 passos que a gente vai desvendar agora e que dá para começar a seguir hoje mesmo. Tudo começa com essa sensação, sabe? Aquela de estar empacado, preso num ciclo onde todo dia parece igual ao anterior, sem nenhuma luz no fim do túnel. Pois é daí que tudo parte. Foi esse sentimento de que, peraí, se eu não fizer alguma coisa, o futuro vai ser só mais do mesmo, que deu start em tudo. Vamos visualizar a cena. Um adolescente de 16 anos, trabalhando como carpinteiro, fabricando lixeiras de madeira por apenas $2 a hora. Era um trabalho mecânico, sem alma, que mal dava para pagar as contas. E foi essa rotina que acendeu a faísca. A decisão de que era preciso criar um caminho diferente. Um caminho para a liberdade de verdade. E foi a partir dessa decisão que nasceu o que a gente pode chamar de plano de fuga. Um plano, assim, bem claro, bem prático, que levou essa pessoa da marcenaria para a independência financeira. E o melhor de tudo é que, mesmo que o mundo tenha mudado, os fundamentos desse plano continuam valendo e muito. Então, bora detalhar esse roteiro. Ok, primeiro passo. E este aqui é talvez o mais crucial de todos. É sobre transformar o sonho da liberdade em algo palpável. Chega de ideia vaga. A gente precisa de um número, exatamente um número. É preciso calcular na ponta do lápis quanto dinheiro é necessário para viver o estilo de vida que se quer sem ter que trabalhar nunca mais. Então a grande pergunta é essa. A liberdade financeira é um número super pessoal. Não estamos falando necessariamente de ter um jatinho particular, a não ser que esse seja o sonho de alguém, aí tudo bem. A questão aqui é definir um estilo de vida que seja ideal, mas ao mesmo tempo realista. Algo que traga felicidade, tranquilidade e que tire a gente daquela famosa corrida dos ratos. Para deixar isso bem concreto, vamos montar um exemplo aqui. Vamos pensar no que muita gente na casa dos 20 e poucos anos gostaria de ter. A gente colocou na conta, olha só, morar numa cidade legal como Miami, ter um carrão dos sonhos, tipo um Porsche 911, nada mal, né? E ainda, 3 viagens por ano, mais as contas básicas, alimentação, lazer, o pacote completo. E aí, somando tudo isso, a gente chega neste valor. $75.325 por ano. Pronto. Agora não é mais um sonho abstrato. Agora a gente tem um alvo, um objetivo claro. Essa é a grana que precisa entrar de renda passiva todo ano para bancar essa vida. Beleza, mas como é que a gente transforma esse custo de vida anual numa meta de investimento? É aí que entra uma regrinha de ouro. A regra dos 25. É bem simples, olha só. A gente pega aquele custo de vida anual e multiplica por 25. O resultado dessa conta é o valor total que precisa estar investido para poder bancar esse estilo de vida para sempre com uma retirada segura de 4% ao ano. E fazendo a conta, chegamos nele. O número da liberdade. Para esse exemplo, seria algo em torno de $1.900.000. É uma grana, né? Mas pense nisso da seguinte forma. É como ter a famosa galinha dos ovos de ouro. O dinheiro principal, que é a galinha, a gente não mexe. A gente vive só dos ovos, que são os rendimentos desse investimento. E isso para sempre. Uau, eu sei, esse número pode parecer gigantesco, até meio assustador. E é por isso que o passo 2 é tão importante. Ele é todo sobre como acelerar essa jornada. E olha, não estamos falando daquela dica batida de corte o cafezinho, não. A ideia aqui é usar uns truques espertos para economizar uma grana alta, mas sem ter que abrir mão da qualidade de vida. Vamos começar com o truque da marca. Olha só que exemplo simples e poderoso. Cereal matinal. A marca famosa custa R$ 4,25 por 290 gramas. Já a marca genérica, aquela do mercado mesmo, sai por R$ 1,66 e vem com quase o dobro, 500 gramas. No dia a dia parece uma economia boba, mas no fim do ano isso vira mais de $900 de economia. E isso com um único produto. Agora, vamos falar do elefante na sala, a maior despesa de quase todo mundo: moradia. Para a maioria das pessoas, pagar aluguel é a mesma coisa que tentar encher um balde furado. O dinheiro entra e sai, todo santo mês. E no final não se constrói nada de patrimônio, o dinheiro simplesmente some. Só que para isso existe uma solução genial, que é o house hacking. A estratégia é o seguinte: em vez de alugar, a pessoa compra um imóvel duplex com 2 unidades, mora em uma e aluga outra. O aluguel do inquilino pode cobrir boa parte ou às vezes até a parcela inteira do financiamento.
Na prática, dá para morar quase de graça e ainda construir patrimônio. É brilhante. E, para fechar essa parte, o truque de negócios. A verdade é que quase tudo na vida é negociável. É só saber jogar o jogo. Pega o exemplo de comprar um carro. O roteiro é simples. Primeiro, pesquisa para saber o valor real de mercado. Segundo, pega orçamento com os concorrentes. E terceiro, a dica de ouro, negocia sempre no fim do mês, que é quando os vendedores estão desesperados para bater meta. São passos simples que podem economizar uma bolada. Beleza, já temos o destino e alguns atalhos. Agora a gente precisa construir um motor que vai nos levar até lá. E é disso que se tratam os passos 3 e 4. A gente vai montar um motorzão que vai impulsionar toda essa jornada. E ele é feito de duas peças principais: um bom score de crédito e várias fontes de renda. Vamos lá, passo 3, score de crédito. Pensa nisso como se fosse a sua reputação no mundo financeiro. Uma pontuação alta é como ter uma carta na manga. Ela abre portas para juros muito mais baixos em compras grandes, tipo um imóvel, e juros mais baixos significam que mais dinheiro fica no bolso, em vez de ir lá no bolso do banco. O jeito mais simples de construir essa reputação é usar um cartão de crédito com responsabilidade. Agora, o passo 4, que é fundamental. Depender de uma única fonte de renda, de um emprego só, é a mesma coisa que tentar se equilibrar num banquinho de uma perna só. É super instável, né? Se essa única perna quebra, ou seja, se o emprego vai embora, a estrutura toda desmorona. Aquela ideia de emprego seguro para a vida toda, bom, isso ficou no passado. Então, qual é a solução? Construir mais pernas para esse banquinho. É criar várias fontes de renda. Pode ser um trabalho extra, um projeto como freelancer, os próprios investimentos. A ideia é criar uma base firme, estável. E aquela desculpa clássica de "ai, mas não tenho tempo", ela não cola. Com organização, sempre sobra um tempo na semana para construir algo a mais. E agora, a gente chegou no último passo. E esse aqui, gente, é talvez o mais poderoso de todos. É aqui que acontece a grande virada de chave na mentalidade. O objetivo não é mais só trabalhar pelo dinheiro, é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Olha só que interessante a diferença de mentalidade sobre a função do dinheiro. Para os pobres, dinheiro serve para pagar contas. Para a classe média, muitas vezes, é para conseguir crédito e comprar uma casa maior, um carro melhor. Mas para os ricos, a função do dinheiro é uma só: expansão. É usar dinheiro para fazer mais dinheiro. Então, o pulo do gato é este aqui. Em vez de pegar um dinheiro extra e já sair gastando, inflando o custo de vida, a ideia é usar essa grana como uma ferramenta. É aqui que a mágica da renda passiva acontece. O capital começa a trabalhar e a crescer sozinho, 24 horas por dia, até mesmo enquanto se dorme. E como fazer isso na prática? Bom, o mercado de ações é um dos jeitos mais acessíveis de começar. Fundos de índice, como o S&P 500, são uma ótima porta de entrada, porque investem nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos de uma vez só, o que dilui o risco. Imóveis também são um caminho clássico para construir riqueza, e para quem topa um risco maior, uma fatia pequena, tipo uns 5% em criptos mais conhecidas, pode ter um potencial bem interessante. E tudo isso nos traz para uma pergunta final, uma reflexão para fechar. Depois de passar por esses 5 passos, desde calcular o número da liberdade até virar essa chave na mentalidade, a pergunta que fica no ar é a seguinte: o dinheiro que passa pela mão de cada um está trabalhando para construir os objetivos de vida ou ele está só pagando as contas do dia a dia? Fica aí a reflexão.